Tudo tranquilo? Tudo belezinha? Tudo certo? Como é que vocês estão aí? Tranquilo? Então vamos lá, galera do terceirão. Física C, aula 12. Olha o título, né? Leis de Kirchhoff. Povo, é o seguinte. Se eu pudesse, eu teria ensinado isso aqui para vocês antes, né? Antes de vocês aprenderem lá uma série de coisas, eu já queria ter ensinado as leis de Kirchhoff. Porque no ensino médio as coisas, elas andam um pouquinho diferente. Mas eu lembro que eu tive isso no terceirão, quando eu fiz lá o meu pré-vestibular, para tentar entrar na universidade. Eu lembro que eu achei legal, mas aquilo para mim ainda era um pouquinho estranho, assim. Era uma coisa que eu olhava, eu era mecânico para resolver os exercícios, mas ainda ficava com um pezinho atrás, assim, para entender melhor aquilo ali. Quando eu entrei na faculdade de física, galera, praticamente eu usei muito isso aqui quando eu aprendi eletricidade. Então, o pessoal que vai lá para a área de engenharia, com certeza vai usar isso aqui nas aulas de física que envolvem eletricidade. Então, é uma lei poderosa para a gente resolver exercícios sobre circuitos. Então, sempre que a gente pegar um circuito e quiser aplicar leis de Kirchhoff para resolver esse circuito, a gente consegue. Então, as leis de Kirchhoff é o que a gente tem de melhor aí na resolução dos exercícios que envolvam geradores, receptores, resistores e tudo mais, tá bom? Então, é uma coisa assim que, quando você aprende bem, aquilo faz todo sentido para você e você não quer saber de usar outra coisa. Mas eu também não vou mentir para vocês que é um conteúdo importante, mas para a galera que vai fazer uma prova discursiva, ele é muito mais importante. Então, quem vai fazer prova discursiva aí tem que pegar essa aula e resolver todos os exercícios. Então, você que está me escutando aí, que vai tentar física, vai tentar engenharia civil, ou engenharia elétrica, ou qualquer coisa do gênero, que precise fazer a prova discursiva de física, tem que pegar essa aula aqui e destruir ela. Fazer todos os exercícios que você puder, tá bom? Inclusive os discursivos, que são muito importantes. E aquela coisa que eu sempre falo, precisou de ajuda, corre lá, tirar a dúvida com o professor, tá bom? Galera, primeira coisa, eu tenho aqui um circuito, não coloquei valores, mas eu coloquei aqui resistores, coloquei aqui geradores, né? Gerador com certeza tem que ter, e pode ser, não sei, né? Pode ser que tenha receptores no meu circuitinho, tá bom? Então, é um circuito que vocês estão acostumados a ver por aí, porque a gente já estudou esse tipo de circuito. Bom, quando a gente pega um pedacinho do circuito entre dois nós, esse pedacinho do circuito ele tem um nome, eu já falei para vocês, ele chama ramo. Por exemplo, ó, isso aqui ó, seria um ramo do meu circuito, né? Ou aqui seria um ramo do meu circuito, ou aqui um ramo do meu circuito. Quando a gente pega uma sucessão de ramos fechada, a gente chama essa sucessão de ramos fechada de malha. Então, por exemplo, ó, esse circuito que eu estou apresentando aqui para vocês, ele tem 3 malhas. Posso mostrar para vocês quem são as 3 malhas aqui? Por exemplo, essa aqui, ó, A, B, E, F e A. Então, é uma sucessão de ramos que eu começo num ponto, ó, e eu termino no mesmo ponto. Então, A, B, E, F, A. Pronto. Esse pedacinho aqui, ó, é uma malha do meu circuito. Tá bom? E vocês notaram que eu percorri essa malha aqui no sentido horário, ó? Eu percorri essa malha assim, ó, nesse sentido. Veja, eu poderia pegar uma outra malha, ó. Podia pegar essa malha aqui da direita. E eu posso percorrer ela do jeito que eu quiser. Por exemplo, ó, eu posso pegar B, E, D, C e B, ó. B, E, D, C e B. Então isso aqui seria outra malha do meu circuito. Então, só que eu percorri no sentido oposto ao que eu percorri essa da esquerda. Então, o percurso, o sentido que você percorre essa malha, você que faz. Então, tanto faz, claro, se você percorrer no horário ou percorrer no anti-horário, dá no mesmo. Eu tenho ainda uma terceira malha nesse circuito aqui, ó. Quem seria a minha terceira malha? Seria, por exemplo, essa daqui, ó. A, B, C, D, E, F, A, ó. A, B, C, D, E, F, A. Então é toda essa malha aqui, ó, toda essa malha externa que a gente tem no circuito. Então, um pedacinho, assim, é um ramo, e uma sucessão fechada de ramos, que eu começo e termino no mesmo ponto, a gente chama de malha. Tá ok? Tranquilo? Beleza? Tudo certo? Entenderam o que é malha? Bom, veja, das leis de Kirchhoff, que são duas, uma delas, a gente já trabalha com ela.
Eu nunca disse para vocês que isso que a gente trabalha chamava leis de Kirchhoff, mas vocês vão conhecer quando eu falar. Então a primeira lei, ela chama lei dos nós. Então vamos escrever aqui, ó, lei dos nós. Tá bom? E o que a lei dos nós diz? Que a soma das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Como assim, professor? Explique melhor. Ó. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó, prático ainda. Imagine que você tem uma corrente passando aqui, ó, e essa corrente aqui vale 6 amperes. Quando chega nesse ponto aqui, ó, essa corrente vai dividir entre esses dois ramos. Imagine que vá aqui para cima, ó, uma corrente de 2 amperes. Então foi lá para cima 2 amperes. E lógico que eu posso perguntar para você, quanto é a corrente que vai por esse resistor aqui, ó? Você já deve estar pensando na resposta, muito simples a resposta. Então se chega a 6 e lá para cima vai 2, é claro que aqui para baixo tem que ir quanto? 4 amperes. Então a soma do que está chegando, no caso aqui 6, tem que ser igual à soma do que está saindo. Então chega a 6, tem que sair 6. Né? Chega a 8, tem que sair 8 e assim por diante. Você já pensou como é que eu ia fazer para explicar isso para vocês? Se chegasse 6, viesse 3 para cá e 4 para cá, aí 3 mais 4 daria 7. Como é que eu ia fazer isso para explicar para vocês? Não tem como, né, galera? E aí, para você poder entender a lei dos nós, é isso que você tem que pensar. Ó. O somatório das correntes que chegam em um nó é igual ao somatório das correntes que saem de um nó. Então a soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. Tranquilo de entender isso daqui, né? A gente já usa faz quanto tempo, né? Desde quando vocês começaram a aprender os primeiros circuitos, tá bom? Bom, segunda lei de Kirchhoff. A segunda lei, ela chama a lei das malhas. Tá bom? Ela chama a lei das malhas. Essa lei das malhas, ela é importante, mas antes de falar dela, eu quero falar de um princípio bem importante da física para vocês, que é o princípio de conservação de energia. Galera, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lembra que eu disse para vocês de energia, que a energia ela não pode ser criada, ela não pode ser destruída, apenas você pode transformar ela de uma modalidade em outra? Lembro disso? Eu posso dizer para vocês, assim, sem sombra de dúvida, que essa lei das malhas ela está baseada nesse princípio de conservação de energia. Então, sempre que perguntarem para vocês o que é a lei das malhas, ó, é isso daqui, ó. É a conservação de energia. Agora, a maneira que a gente escreve essa lei aqui pode parecer um pouquinho estranha para vocês, mas eu vou explicar, ó. O somatório de todos os dipolos elétricos numa malha tem que ser igual a 0. Então, o somatório de todos os dipolos elétricos numa malha tem que ser igual a 0. Galera, de que forma? Então, deixa eu explicar para vocês. É mais ou menos o seguinte o que está escrito aqui, ó, que eu vou ensinar para vocês hoje. Quando a gente tem um circuito, eu já expliquei para vocês que é o gerador que alimenta aquele circuito. É ele que está jogando energia lá dentro, correto? Então, eu vou pegar um número para a gente poder ter uma ideia. Se eu estou dizendo para vocês que um gerador está jogando 100 nesse circuito, quanto tem que ser consumido? O 100. Já pensou se um gerador, por exemplo, joga 100 e é consumido 110? Como é que eu vou fazer para explicar isso para vocês? Já pensou se eu digo para vocês que um gerador joga 100 e é consumido só 90? Como é que eu vou explicar isso para vocês? Então, entre ganhos e perdas ali, você tem que consumir o total de energia que o gerador consumir, galera, de uma maneira, né, entre aspas assim, porque a gente não consome, a gente transforma de um tipo em outro. Então, quando a gente coloca um circuito lá e tem um gerador nesse circuito, e você liga resistores, liga receptores, toda a energia que o gerador colocar no circuito, os resistores, os receptores e tudo mais o que tiver no circuito tem que consumir essa energia. Quer dizer, tem que pegar ela e converter em outra forma. Por exemplo, o que o resistor faz? O resistor pega energia elétrica e converte em calor. O que o receptor faz? O receptor vai pegar a energia do gerador e vai converter em energia mecânica, por exemplo. Então, tudo tem que ser consumido. E aí, o que eu estou dizendo para vocês aqui? Ó? Por que a soma das tensões tem que dar igual a 0? Porque, galera, se o gerador tem 20 volts e aplica uma diferença de potencial de 20 volts no circuito, quando você soma a DDP no resistor, você soma a DDP no receptor, tem que dar 20. Entendeu por que essa soma aqui tem que ser 0?
Então você tem uma DDP total aplicada no circuito pelo gerador, e quando você vai estudar a DDP em cada componente, a soma das DDPs em cada componente tem que ser igual à DDP total do gerador. Isso é conservação de energia. Então, para você poder ter conservação de energia, a DDP aplicada tem que ser igual à soma da DDP de todos os outros componentes ali. Né? Ia ser uma coisa, eu já falo para vocês isso, ia ser uma coisa muito estranha, né? Pensa comigo. Você tem um gerador que vale 20 volts. Aí você soma, tem um resistor lá que consome 12 volts e um receptor que consome 9 volts. Aí você soma 12 e 9 dá 21. Aí você fala assim, caramba, mas se o gerador está aplicando 20 volts, como é que a soma não faz sentido? Então, para que faça sentido, para que a gente consiga aplicar o princípio de conservação de energia, existe essa lei das malhas aqui de Kirchhoff. E veja, é uma lei que vocês estão aprendendo hoje, mas ela tem que ser intuitiva. Vocês já tinham que ter imaginado, pensado nela. Vocês já tinham que ter imaginado que num circuito a gente precisa ter conservação de energia. Então não é nada de novo para vocês. Agora, como é que você vai aplicar essas duas leis aqui? Essa aqui você já sabe aplicar. Essa aqui eu vou ensinar para vocês hoje. Existem algumas regras que vocês têm que seguir de Kirchhoff para poder entender. Galera, eu já vou falar uma coisa para vocês aqui que todo ano acontece. Eu não gosto muito das regrinhas da forma como são colocadas na apostila. Então eu vou colocar 4 regras aqui que a gente precisa saber e eu vou fazer dessa maneira aqui com vocês durante as aulas. Então, quando vocês forem ler o conteúdo lá da apostila, tomem cuidado, porque vai estar ao contrário do que eu vou estar fazendo. Mas veja, eu não estou dizendo que a apostila está errada, a apostila está super certa, assim como o que eu vou fazer aqui está certo. É que eu me sinto mais confortável explicando para vocês do jeito que eu aprendi. Tá bom? Então eu vou ensinar para vocês do jeito que eu aprendi. Às vezes, quando eu vou fazer da forma como a apostila faz lá, eu me atrapalho, me confundo um pouquinho, então eu prefiro fazer dessa forma aqui. Não vai ter muita diferença, mas é uma questão de você sempre trabalhar dessa maneira. Então eu gosto de trabalhar assim, me sinto confortável trabalhando assim. Então se vocês forem ler o material, não vai falar que a apostila está errada, a apostila está certa, tá bom? Assim como o professor aqui também está certo, beleza? As regrinhas são as seguintes. Então, primeiro eu quero que vocês olhem aqui para mim, ó. Olha aqui para mim. Vocês viram quando eu fui percorrer essa malha, que eu andei nessa malha assim, ó? Isso aqui, ó, é o meu percurso. Tá vendo, ó? A, B, E, F, A, B, E, F, A é o meu percurso. Agora, tá vendo aqui, ó? Quando eu percorri essa malha, ó, B, E, D, C, B, ó. Esse aqui é o meu percurso. Então, eu escolho se eu quero percorrer a malha assim, ou eu escolho se eu quero percorrer a malha assim, ó. Então, veja que interessante, ó. Imagine que eu percorresse essa malha assim, ó. Vem para baixo, vem para cá, vem para cá. Opa, eu entraria no menos aqui. Então, eu percorria a malha no sentido de acessar esse componente entrando no menos. Agora, se eu fosse ao contrário, por exemplo, se eu viesse aqui, ó, eu acessava esse componente entrando no mais. Então, vai fazer diferença isso na hora de você resolver a questão. Por isso, acontece aqui o seguinte, ó. Se o teu percurso, ó, for assim, quer dizer, ele entrar no menos, o que você vai colocar para esse componente aqui? Você vai colocar para ele, ó, menos E1. Então, se tiver um valor aqui de 20 volts, você colocaria para esse cara aqui menos 20 volts. Tá bom? Agora, se o teu percurso tiver assim, ó, assim, quer dizer, se você entrar no mais, aí você vai colocar mais E2. Então, se aqui fosse 20 volts, você colocaria mais 20. Então, isso que eu coloquei em azul aqui, ó, tem que ficar muito claro para vocês. É o percurso que você está fazendo dentro da malha. Tá bom? O percurso é você que escolhe. O percurso é você que escolhe, beleza? Então, o percurso entrou no menos E, entrou no mais E. Tá bom? Então, essas são as duas primeiras regras. A outra coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte, ó. Vocês notaram que não tem a corrente aqui? Que eu não coloquei os valores da corrente? Muitos exercícios que vocês vão resolver em casa, isso vai acontecer. Vocês não vão ter a corrente dada no exercício. Quando não tiver, vocês que têm que colocar. E não esqueçam, dentro de um circuito, o gerador ele tem que ter o maior valor. Veja, o gerador não pode nem ser igual ao receptor, nem ser igual, ele tem que ser sempre maior. Então, se você tiver que escolher e colocar a corrente, não tem problema. Você vai ver quem é o maior, e vai colocar uma corrente saindo do mais
desse componente aqui. Então, se aqui, por exemplo, fosse 50 volts e aqui fosse 20 volts, esse cara aqui você ia falar que é o gerador, porque ele é maior. Então, a corrente sai aqui, quando chega nesse ponto, a corrente divide. Um pouco vem para cá, um pouco vem para cá, ó. Você pode chamar essa corrente que vem aqui para baixo, por exemplo, de I1. Essa corrente que vem para cá, ó, você pode chamar de I2. Tá bom? Então, se não tiver essas correntes no circuito aqui, você coloca elas dessa maneira que eu expliquei, tá bom? Meus queridos, muitas vezes, quando a gente vai resolver exercícios por Kirchhoff, muitas vezes, não é sempre, se você colocar a corrente no sentido errado, não vai ter problema não. Você consegue aplicar Kirchhoff numa boa, só que você vai encontrar no final das contas, por exemplo, um valor de corrente negativo. Não quer dizer que você errou inteiro o exercício, mas é um indicativo que você colocou o sentido errado, então não se preocupe com isso, tá bom? Então, olha aqui, ó. Quando você encontrar um resistor num circuito e você tiver uma corrente passando por ele aqui, ó, por exemplo, nesse sentido, ó, duas coisas podem acontecer. A primeira é que quando você percorrer a malha, o teu percurso ele pode estar no mesmo sentido da corrente. Se o teu percurso estiver no mesmo sentido da corrente, o que você vai colocar para esse componente aqui, ó? Como é que a gente calcula a queda de tensão no resistor? Responda para mim. Como é que a gente calcula a queda de tensão no resistor? Uri. R vezes I. Então, como é que fica a queda de tensão nesse resistor aqui, ó, quando o percurso e a corrente têm o mesmo sentido? Fica assim, ó, mais RI. Agora, se você estiver percorrendo a tua malha e, por acaso, o teu percurso ficar no sentido contrário da corrente, a regrinha tem que ser outra. Então, toda vez que a corrente estiver num sentido e o teu percurso estiver no sentido contrário, o que você vai colocar de queda de tensão nesse resistor aqui, ó? Menos R vezes I. Entenderam? Perceberam como isso aqui é legal? Veja, ó, R vezes I o que é? Tensão. R vezes I o que é? Tensão. Isso aqui, o que é? Tensão. Isso aqui, o que é? Tensão. E o que a gente vai fazer com todas essas tensões, com todos esses dipolos elétricos aí? Ó, somar, igualar a zero. Tá bom? Então, quando a gente for aplicar Kirchhoff, a gente vai ter que pegar todas as quedas de tensão ali, todas as tensões, tudo aquilo que eu mostrei para vocês, somar tudo aquilo ali e igualar a zero. Então, galera, são 4 regrinhas simples. 4 regrinhas simples para a gente poder aplicar Kirchhoff, tá bom? Então eu espero que vocês não se assustem. Eu também não vou pegar os primeiros exercícios da apostila e vou resolver com vocês porque são todos muito diretos. Então eu vou pegar aqueles exercícios para a gente poder aplicar isso aqui um pouquinho mais elaborados, um pouquinho mais complicados. Por exemplo, tem um teste que eu acho muito bom, que é o 12-15. Para mim é o melhor teste da aula. E eu queria então aplicar isso aqui com vocês para vocês entenderem como que a gente faz num exercício, tá bom? Então peguem a apostila material de vocês e vamos fazer juntos o exercício 12-15. Então, o que a gente tem aqui nessa questão? Vamos lá, deixa eu ver. Tá aqui. Então, a questão diz assim: no circuito da figura, os instrumentos de medição são ideais. Quer dizer, o que são instrumentos de medição ideais? É aquilo que a gente viu na aula anterior, né? Significa que o voltímetro tem resistência infinita e o amperímetro tem resistência nula. Podemos afirmar que A1, A2, V1 e V2 indicam respectivamente quanto? Então ele quer que você diga para mim o que esses aparelhos de medida estão marcando. Então o que o voltímetro marca, o que o amperímetro marca, tá bom? Antes de resolver isso daqui, eu vou pedir para que vocês pausem o vídeo, tá bom? Pausem o vídeo. E que vocês me digam o que tem de estranho nesse exercício aqui, ó. Tá bom? Então a gente vai fazer um exercício mental agora. Vocês vão fazer assim, vocês vão pausar o vídeo quando eu mandar, e vocês vão olhar uns 2 minutos para esse circuito e vocês vão me dizer o que vocês acham que tem de estranho nele. Tá bom? Eu quero ver se vocês conseguem enxergar isso. Porque se fosse na sala de aula, se eu estivesse dando aula com todos vocês aqui junto comigo, eu ia fazer isso. Galera, olha aqui para mim, diga para mim o que tem de estranho aqui, ó. E eu ia esperar a resposta de vocês. Então eu quero que vocês agora, nesse momento, pausem o vídeo e me digam o que tem de estranho. E aí? O que vocês acharam? Conta para mim. Acharam o que eu estou pensando?
Não tem um amperímetro aí que está muito estranho? Galera, o que a gente aprendeu do amperímetro aula passada? Que ele é ligado em série. O problema é que o amperímetro ideal, ele tem resistência interna nula. E aí o que acontece? Se ele tem resistência nula, esse amperímetro aqui, ele não está deixando esse resistor aqui em curto? Diga para mim, não está deixando esse resistor aqui em curto? Porque, quer ver, ó? Quer ver? Vou fazer uma análise com vocês, ó. A corrente tem que sair daqui, certo? A corrente tem que sair daqui. Por que a corrente tem que sair daqui? Porque esse cara aqui ó, tem 12 volts, esse aqui tem só 5. Então pode ser que você tenha 2 geradores. Mas pode ser que esse aqui seja um gerador e esse aqui seja um receptor. Eu só tenho certeza que o maior aqui com certeza é o gerador. Então esse cara aqui, a corrente sai do polo positivo dele. Aí essa corrente vem e quando entra aqui, ó, ela entra no positivo. Então isso aqui não pode ser gerador, isso aqui tem que ser um receptor. Então isso aqui é um receptor, porque a corrente está entrando no mais. Aí essa corrente vem, passa por esse amperímetro aqui. E quando a corrente chega nesse ponto, ó, pensa comigo aqui. Ela não pode vir para cá e não pode subir? Esse é o problema. Se você tem um caminho aqui ó, que tem resistência nula e um caminho que tem resistência de 6 ohms, a corrente vai passar por cima. Por quê? Porque o potencial elétrico desse ponto é igualzinho ao potencial elétrico desse ponto. Não tem diferença de potencial. Então, esse resistor aqui está em curto. Vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês viram isso, eu vou ficar muito feliz se vocês viram isso. Porque significa que você está entendendo o conteúdo, significa que você está se dedicando, que você está correndo atrás. Então, o fato de você ter enxergado que esse resistor aqui estava em curto é muito importante, né? Sinta-se feliz se você conseguiu. Sinta-se feliz. Agora que eu vi que esse resistor está em curto, eu percebi que a corrente vem para cá e isso aqui continua. Galera, não passa corrente por V1 e não passa corrente por V2, tá bom? Esses voltinhos aqui têm resistência infinita, tá bom? Bom, para a gente poder aplicar Kirchhoff nesse exercício, vamos chamar esse pontinho aqui, ó, por exemplo, de A, esse aqui, ó, de B, esse aqui de C, esse aqui de D, e vamos percorrer a malha assim, ó, A, B, C, D, A. Então eu vou percorrer essa malha assim, ó, aplicando com vocês essas 4 regrinhas aqui, ó. Essas 4 regrinhas. Vamos percorrer a malha aplicando isso daqui. Então vamos lá. Me ajudem aqui, ó. Me ajudem. Começamos aqui no ponto A, certo? Vem para cá, porque a gente está percorrendo de A para B, então eu tenho que descer. Se eu chego nesse resistor, o que eu coloco para ele? Vamos olhar aqui do lado, ó. Ó, se é um resistor e a corrente e o percurso estão no mesmo lado, o que eu coloco para ele? Mais R vezes I. Então volta aqui. Percurso para baixo, corrente também para baixo. Então eu coloco para esse resistor mais R vezes I. Como eu não tenho a corrente, só coloco I assim, ó. Então ficou 2 vezes 1. Agora olha só. Meu percurso entrou aqui no menos. Se o meu percurso entrou no menos, o que eu coloco para esse 12? Menos 12. E assim vai, ó. Cheguei no ponto B. Vim aqui para o ponto C, não tem nada. E agora eu vou subir. Opa! Meu percurso está entrando no mais. Se o meu percurso entra no mais, o que eu coloco para esse cara? Mais 5. Aí sobe, opa, percurso para cima, corrente para cima, o que eu coloco para esse resistor? Mais 2i. Aí cheguei no ponto D, venho para a direita, ó. O que eu coloco para esse resistor? Mais 3i. Tá bom? No amperímetro não coloca nada, a corrente vem para cá. Cheguei aqui, acabei, venho aqui, ó, igual a 0. Povo, tensão, 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 tensão. Então a soma disso, pela lei das malhas, tem que ser igual a 0. Entenderam a ideia básica de aplicar isso daqui? E aí veja que interessante, ó, veja que simples isso, ó. 2i mais 2i mais 3i dá 7i. Menos 12 mais 5 dá menos 7. Passa para o outro lado, fica mais 7. Passo o 7 dividindo, 7 por 7, isso aqui vai dar quanto? 1 ampere.
Então olha que interessante, ó. Acabei de achar a corrente nesse circuito aplicando leis de Kirchhoff, 1 ampere. Só que não foi isso que o exercício pediu, né? O exercício quer saber quanto cada aparelho de medida marca. Então, por exemplo, ó, como a corrente aqui, ela não divide, ó, ela vem aqui, passa por aqui, vem por aqui, sobe aqui, vem aqui. Como a corrente não divide, todo mundo aqui vai ser atravessado por essa corrente de 1 ampere. Tá bom? Então esse amperímetro aqui, ó, e esse amperímetro aqui, os dois juntos, ó, eu já sei quanto que eles vão marcar. Eles vão marcar 1 ampere. Então tem que ter uma alternativa que mostre isso, né? Que esses amperímetros marcam 1 ampere. Beleza? Tudo certo? Bom, vamos lá. Com relação aos voltímetros, eu até podia mostrar para vocês uma outra maneira de encontrar o valor na leitura nos voltímetros. Mas eu quero aproveitar esse exercício para revisar a aula de gerador e de receptor com vocês, tá bom? Então eu vou fazer um pouquinho diferente. Nos demais exercícios, talvez a gente parta para uma outra maneira de resolução. E sem falar que ainda vou ter aula 13 com vocês, que vai ser uma revisão de eletrodinâmica. Então nessa aula 13 eu posso mostrar para vocês outras possibilidades para você encontrar o valor da leitura nos voltímetros, tá bom? Então, eu vou pedir para que vocês, que é a parte que vocês se tenham mais atenção. Então, se tiver com sono ali, dá uma pausa na aula, vai lá, lava o rosto, né? Se não estiver entendendo bem, volta lá, vê toda a minha aula de novo. Então, eu vou pedir para que vocês, nessa parte, assim, vocês tenham bastante atenção, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, ó, eu já disse para vocês que como esse cara aqui é o maior, ele tem que ser o gerador. Então, esse aqui é um gerador. O problema é o seguinte, olha para os meus dois dedos aqui, ó. Como é que eu falei que isso aqui chamava? Esse pedacinho aqui o professor disse que chamava ramo. E o que eu tenho nesse ramo aqui? Ó? Nesse ramo aqui, eu tenho um gerador. Tá bom? E se a gente imaginar que isso aqui é um gerador, isso aqui poderia ser a resistência interna dele. Tá bom? Então, esse gerador que eu tenho aqui, ó, eu poderia falar para você, olha, ele não é perfeito, porque ele tem uma resistência interna aqui. Tá bom? Então, você pode esperar assim para mim, professor, então, nesse ramo aqui, entre esses dois pontos, você tem uma diferença de potencial de 12 volt. Será que eu tenho 12 volt? Se esse cara aqui é um gerador, ele não é perfeito, você acha que ele vai jogar 12 volt no circuito? Digam para mim. Não, né? Não joga. Então, por exemplo, se você quisesse saber a leitura no voltímetro 1 e quisesse usar essa expressão aqui, ó, E menos R vezes I, que você aprendeu lá na aula de gerador, você teria a leitura nesse voltímetro. Então, olha como é que ficaria isso daqui, ó. O eu quero saber, que é quanto que o voltímetro mede. A minha força eletromotriz poderia ser esse 12 aqui, ó. Menos. A minha resistência poderia ser esse 2. E aí, a corrente que passa aqui, eu acabei de calcular que ela vale 1, ó. Então, 12 menos 2, isso aqui daria quanto, ó? 10 volt. Então, sabe o que você tem nesse ramo aqui? Ó? Você não tem 12 volts, você tem 10 volts. Então, veja a diferença, ó. Eu estou aplicando 12, mas esse aqui está com uma queda de tensão de 2 volts. Então, se esse cara aqui está aplicando 12, esse aqui está aplicando 12, e esse aqui está com uma queda de tensão de 2, quanto que eu vou ter nesse ramo aqui, ó, que o voltímetro V1 está medindo? Eu vou ter apenas 10 volts. Olha que bonito isso. Muitos alunos estão tirando dúvida comigo lá na sala, estão perguntando assim, professor, que história é essa que o professor fala de queda de tensão? Ó, estou explicando para vocês. Perceberam a diferença? Tá bom? Agora, vamos para outro pedacinho ali, ó. Vamos para outro pedacinho. Eu quero saber qual é a leitura, ó, a leitura nesse ramo aqui, ó. Então a gente já viu que como a corrente tem que sair desse que é o maior, esse cara aqui é um gerador, quando essa corrente vem e entra aqui, ó, esse aqui não é um gerador, esse aqui é um receptor. E o receptor tem uma coisa interessante, que ele precisa de uma DDP mínima para funcionar, que a gente chamava do quê? De força contra-eletromotriz, uma força contra-eletromotriz, beleza? E ainda você tem que dar algo a mais para ele, porque ele tem a resistência interna. Eu ficava falando assim para vocês que receptor é como se ele gastasse, né, entre aspas, 2 vezes. Ele gasta uma vez lá com a força contra-eletromotriz, para poder funcionar, e gasta com a resistência interna que eu tenho que alimentar. Então, veja, você poderia falar para mim, professor, nesse ramo aí, ó, nesse ramo aqui, ó, que você tem o V2, você tem 5 volts. Galera, 5 volts seria só a força contra-eletromotriz desse receptor. Tem que considerar aqui ainda. Tem que considerar aqui ainda. Então, se a gente imaginasse que esse cara aqui é um receptor, ó,
Se eu imaginasse isso, para saber a leitura no voltímetro V2, ó, eu faria o seguinte, usaria U igual a E mais R vezes I. Então, o meu U aqui seria o 5 mais aquele produto ali R vezes I, que ficaria 2 vezes 1, que é a corrente. E aquele voltímetro ali marcaria quanto para mim? Ó? 7 volt. Então, esse voltímetro aqui está registrando, ó, 7 volt. Susse? Tranquilinho? Beleza? Então, ó, pensa comigo aqui, ó. Quanto está saindo daqui, então? 10 volt. Beleza? Então, aqui eu tenho aplicado 10 volt. Quanto é queda de tensão aqui? 7. Se tem que ter conservação de energia, aonde está a outra queda de tensão, os outros 3 volt? Está aqui, ó. Veja, de cabeça, ó. Como é que a gente calcula a queda de tensão no resistor? R vezes I. R vezes I. Então, qual seria a queda de tensão aqui, ó? Qual seria a queda de tensão aqui? Seria R, que é 3, vezes 1, que vai dar 3 volts. Então, ó, 3 volts mais 7 volts não dá os 10 que está saindo daqui? E aí, você chega à conclusão, ó, que isso aqui realmente tem que acontecer e tem que acontecer sempre. Tá bom? Então, esse exercício aqui, ó, ele é muito, 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 muito legal. Muito legal. Tá bom? Então, eu espero sempre que vocês tentem, né, tentem fazer. Tá bom? Tá, professor, e como é que você poderia fazer esse exercício aí de uma maneira, né, por exemplo, diferente? Quer ver? Ó, eu vou mostrar para vocês uma coisinha aqui. Eu espero que vocês usem lá para frente, tá bom? Como sobrou uns minutinhos aqui, eu posso fazer um finalzinho, encerrar essa aula aqui. Eu vou mostrar, que já passou, né? Mas enfim, vamos tentar aqui, ó. Imagine que você quisesse pegar esse circuito e que você quisesse percorrer ele assim, ó, usando essa ordem aqui, ó. Quisesse fazer isso aqui, ó. A, B, C, D, A, tá bom? Então continue olhando para mim aqui, ó. Imagine que eu quisesse saber qual é a tensão, ó, entre esses dois pontos. Então eu quero saber qual é a tensão aqui, ó. Tá bom? Aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, para todo mundo aqui, ó, para esse pedacinho aqui, eu vou colocar que a queda de tensão aqui, ó, é X. Eu só colocasse X. Tá bom? Para todo esse pedacinho aqui, ó. Só X. Tranquilo? Aí vem aqui no ponto B, vem aqui no ponto C, entrou no mais, o que eu coloco para esse cara? Mais 5. Tá bom? Mais 5. Cheguei nesse resistor aqui, que eu coloco para ele? 2 vezes 1, coloco quanto? 2 vezes 1. Para esse aqui, ó, o que eu coloco para ele? Mais 3 vezes 1. Tudo certo? E aí cheguei no ponto A, parei. O que daria para isso aqui, ó? 0. Faz essa continha para você ver quanto que dá, ó. X mais 5 mais 2 mais 3. Isso aqui tem que ser igual a 0. Tá bom? Então, quanto valia X, ó? X valia menos 10 volt. Não se assustem com isso, não se assustem com isso. Então, é só para você ver, ó, que nesse trechinho aqui, ó, você tem os 10 volts que eu falei que vocês tinham. Tá bom? Então, existem muitas maneiras de você pensar e encontrar essa tensão. Então, vocês têm que ser assim bastante criativos nesses exercícios. E se você tiver com essa ideia de conservação de energia, eu acho que facilita e facilita bastante. Tá bom? Então, essa é a ideia, galera. Beleza? Tudo tranquilo? E por que deu esse menos, né? Esse menos deu porque se a gente estivesse aplicando o Kirchhoff normalmente aqui, quanto é que eu colocaria para esse ramo aqui? Ó? Menos 10. Tá bom? Então, não se assustem. Beleza? Susse? Então, é isso. Eu vou fazer um exercício só com vocês. A gente vai ter uma aula de revisão, que vai ser a aula 13. Vai ter uma aula de revisão. E aí, nessa aula 13, eu quero ver se eu consigo pegar mais alguns exercícios dessa aula e resolver com vocês. De qualquer maneira, vão tentando fazer os demais e se vocês tiverem dúvida, vocês sabem onde me procurar, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem bem e até mais. Tchau, tchau.